Bom dia, irmãos. É difícil, né, para um vascaíno. Jesus disse que carregar a cruz era difícil, né? Mas a gente não sabia que era tanto. A gente sofre, mas é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu estou devendo uma visita aqui à igreja há um bom tempo, né? Meu irmão tem me chamado várias vezes, mas a gente estava bem distante. Eu e Natália está aqui na ponta, minha esposa, junto com o nosso filho, estávamos morando em Tocantins até dezembro do ano passado. Então eu ficava longe, quando vinha era muito corrido, e aí nunca tínhamos conseguido vir aqui, e calhou de ser logo hoje, né, um dia especial, também para a gente, para mim. Eu fiz aniversário na sexta-feira, completei aí 3,5, né, então estávamos por aqui e conversando com o Alisson e tudo mais, recebi aí essa oportunidade de estar nessa manhã com vocês. O Alisson já me apresentou, né? Eu nasci aqui em Volta Redonda mesmo, sou daqui, da cidade do Aço, mas saí muito cedo daqui também. Então, como ele disse, né, ali nos meus 14 anos eu já saí, e na verdade eu nunca voltei para morar mesmo aqui em Volta Redonda depois desse tempo, né? Nos casamos ainda novos, com 21 anos, e continuamos servindo o Senhor em missões nesse tempo, estudando também. Os estudos sempre foram algo que me atraíram, ainda em missões, e eu comecei a entrar também, caminhar nessa direção. E hoje, né, depois de vários anos, nós saímos do campo missionário e eu continuo aí atuando mais nessa área acadêmica e também cultural, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. O Alisson comentou que desde 2017, quando nos mudamos ali para o Tocantins, eu e um grupo de amigos, nós começamos a falar muito sobre essas coisinhas aí, artes, cultura e ciências. Por acidente, que não é acidente, né? A soberania de Deus. Quando eu fui morar no Tocantins, comecei a conhecer vários amigos e irmãos cristãos, alguns de outras igrejas, outros da mesma igreja que nós frequentávamos lá, que era a PIB de Palmas, a primeira igreja batista de Palmas. E vários de nós éramos de áreas diferentes, de formação diferente. Então eu sou da área de letras, né? Trabalho também com literatura. Tinha um amigo que era biólogo e trabalha na área de ciências. Tínhamos um amigo músico, outro que era da pedagogia, da filosofia, e assim diante, matemática. E nós começamos a nos reunir e pensar um pouco, né, no nosso papel enquanto cristãos dentro dos ambientes que nós circulávamos. Eu, desde a graduação, eu nunca saí, na verdade, do ambiente universitário. Sempre voltei, né? Então, graduação, mestrado, pós, agora doutorado, e mesmo nos anos assim que eu dei uma pausa, eu mantive contato, e nós sempre sentimos a necessidade de pensar um pouco a nossa fé nesses lugares, principalmente aí, né, relacionado à juventude, mas também fora da universidade. Nosso país, a gente tem vivido muitas coisas, né, nos últimos anos, relacionadas à política, à cultura, e a gente sabe que nós vivemos um embate direto, né, com aquilo que a gente acredita. Então, desde 2017, nós começamos a desenvolver vários projetos, criamos um grupo lá no Tocantins, realizamos fóruns, criamos até um podcast e tudo mais, começamos a divulgar um pouco mais e falar, discutir um pouco mais sobre a nossa atuação como cristãos, né? Então, por isso a pergunta, artes, cultura, ciências, o que a gente tem a ver com tudo isso, né? Porque nós pensamos muito, e não está errado, no nosso papel dentro da nossa igreja, isso é correto, nós somos igreja, nossa primeira responsabilidade é com a nossa igreja enquanto cristãos, mas será que é só isso, né? Ou melhor, será que aquilo que a gente faz dentro da nossa igreja deve ficar limitado só à igreja, ao espaço, às quatro paredes? Hoje eu frequento uma igreja, como o Alisson falou, a Igreja Batista da Palavra, ali em São Paulo, que é uma igreja que também pensa muito isso, né? E nós sempre pensamos em como servir a Deus através da nossa vida como um todo. E era sobre isso, na verdade, que eu queria falar um pouco hoje, nessa manhã aqui com vocês. Deixa eu começar a entender como é que funciona isso aqui. Tá certinho. Então, a primeira coisa que é importante a gente lembrar, para a gente começar essa reflexão, é aquilo que Jesus disse quando ele estava orando, né? Antes da sua caminhada para a cruz.
Jesus orando, ele diz, né, para Deus, mas eles estão no mundo, nós, não são do mundo, como eu do mundo não sou. E às vezes a gente, como crente, a gente leva essa palavra de Jesus para um lado muito extremista, ao ponto de nos afastarmos, né, demais do mundo. E a gente vai pensar um pouco nisso mais na frente, e vamos ver exemplos, né, de outros períodos, por exemplo, da história mesmo, de pessoas que marcaram o mundo que a gente vive hoje. Muita coisa grande, importante que foi feita na história, foi feita por gente que seguia Jesus. Mas, por vários motivos, nos últimos anos, principalmente da segunda metade do século XX para cá, nós começamos a nos afastar, né? E levamos essa ideia para um extremo. Não somos do mundo, então não quero saber de nada desse mundo. E aí nós nos esquecemos que nós não somos do mundo, né? Mas nós estamos no mundo. A primeira coisa que Jesus fala é, nós estamos nesse mundo. Nós somos peregrinos, né? Pedro vai falar isso lá na frente depois. Se somos peregrinos, a gente está passando pelo mundo. E não estamos passando à toa, né? Eu lembro quando eu era de missões, a gente sempre ouvia e falava muito isso, né? Se o objetivo de Deus fosse só nos salvar, aceitei Jesus, ele nos levava na hora, assim, né? A gente era arrebatado instantaneamente. Mas ele nos deixa aqui. Então tem alguma coisa além, né? Salvação, lógico, é o objetivo principal. Mas tem algumas coisas ainda aí, né? Tem uns apêndicezinhos quando a gente assinou o contrato. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Espera aí que eu estou... já me enrolei aqui. Foi. Deixa eu só entender esse negócio aqui, tá? Então vamos lá, né? Pensando um pouco mais especificamente na minha área, mas eu gostaria, tem músicos aqui, né? Tem pessoas que atuam em outras áreas. Pensem essa frase na sua área, ou naquilo que você gosta, né? O perigo daquilo que você faz, daquilo que você gosta, ou a falta disso. Na minha área, eu vou puxar, lógico, sardinha para o meu lado, mas eu trago também a literatura porque é uma das grandes áreas que nós temos abandonado. E eu, como tenho estudado muito isso, estou de perto, eu vejo isso, né, no dia a dia. Dentro da universidade, por exemplo, eu vejo isso muito de perto. Qual que seria o perigo da literatura? Qual seria o perigo de nós cristãos lermos? Eu lembro que quando eu comecei a embrenhar por esse caminho, eu ouvia muito algumas coisas. Por exemplo, não lê tal autor porque isso aí é do diabo. Isso lá na minha juventudezinha ainda, né? Então, aí anos 90, anos 2000, não vê tal coisa porque é do diabo. Tudo bem, nós temos que ter preocupações, sim. Principalmente, sempre falo isso, né? Quando eu falo principalmente para pais, é dos pais a responsabilidade do que os filhos consomem, óbvio. Eu sou pai também e eu tenho todo esse cuidado. Mas às vezes, como eu disse, a gente começa a criar algumas barreiras e a gente cria complicações para nós mesmos. Deixa eu só ver se eu entendi esse negócio aqui. Parou de funcionar agora? Foi. Obrigado. Estou enrolado aqui, não tem problema não. Então, para a gente refletir hoje nessa manhã, eu queria pontuar 3 coisas, né? Primeira coisa, será que ler literatura ou consumir outras formas de arte, será que isso é perigoso para a nossa fé? Primeira reflexão que a gente vai fazer. Segunda coisa, será que deixar ou abandonar essas coisas que a gente diz muitas vezes, né? Puramente sem pensar muito, isso é do mundo, isso não é para nós. Será que isso impacta a nossa visão de mundo? Nossa mesmo aqui, de cristãos, tá? Nossa concepção da realidade. E por outro lado, tá? Quais seriam as consequências da gente abandonar tantas coisas assim? E aí eu já vou adicionar uma outra pergunta que vai ser respondida ao longo da conversa. Inclusive, como é uma aula, tá? Os irmãos sentem-se à vontade para perguntar, falar alguma coisa. No final também eu vou abrir, tá? Mas quais seriam também as consequências para nós, como cristãos diante do mundo? Como é que nós estamos nos comunicando, né, com o mundo? Ou será que nós estamos deixando de nos comunicar com esse mundo? Eu não vou ler tudo isso daqui, tá? Fiquem tranquilos, não é muito da minha prática ficar lendo slide, mas, como eu já disse, nós somos peregrinos, tá? Nesse mundo. Isso é inegociável. A palavra de Deus diz isso. Inclusive, essa é uma das grandes metáforas que eu mais gosto
da palavra de Deus, né? A gente poder lembrar que tudo que está acontecendo aqui é passageiro, né? O nosso fim, a nossa casa, ela está preparada no fim dessa caminhada aqui. Então, sofrimentos, alegrias, derrotas, conquistas, tudo isso é passageiro. Nada disso é o que realmente importa. O que importa é a gente chegar, né, como filho pródigo, nos braços do Pai. Mas, apesar disso, é interessante a gente pensar um pouco, como eu já disse, que caminho é esse que eu estou percorrendo, tá? E a literatura é uma das formas de a gente conhecer isso. Por incrível que pareça, a gente vai entender um pouquinho disso. Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz, né, não vos conformeis com este século, algumas traduções vão dizer mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pergunta que parece boba, mas não é, tá? E ontem eu estava conversando ali com o Alisson, né? A gente estava no almoço juntos, e a gente estava pensando um pouco nisso. É interessante porque Paulo disse a gente não ser conforme, né? Ou seja, não ter o formato deste mundo. Mas às vezes, ao nos distanciarmos tanto das coisas, e taparmos nossos olhos, ouvidos, pararmos de refletir, a gente mesmo já não sabe nem mais se a gente está ou não conforme este mundo. Porque para saber se eu sou parecido com algo, eu tenho que ter pelo menos uma ideia de que algo é esse. E me distanciar no sentido de diferenciar disso. Mas a gente se afasta tanto, às vezes, que sem querer, a gente vira, muitas vezes, o que é o mundo, sem saber que a gente está sendo igual ao mundo. E eu não estou falando aqui só de aparência, estou falando de pensamento, de ideias, discursos, práticas nossas diárias. Então é interessante porque a gente, às vezes, tentando fazer algo certo, né, a gente diz isso, né? Eu tentei acertar, mas no final errei. Então a gente tem que ter essa preocupação, esse cuidado também. Uma coisa que é interessante, aí eu trago para a literatura especificamente, né? E eu dou aula de literatura também, e às vezes eu tenho que lidar, inclusive, com. Agora eu estou na escola, eu voltei para a escola esse ano, e para uma faixa etária de adolescentes, né? E os pais vêm, por que meu filho tem que ler tal coisa? Porque isso não é perigoso. E é interessante porque nós temos a falsa sensação de que só de termos contato com algumas coisas, a gente já vai incorporar aquilo totalmente. É como se conhecer fosse a mesma coisa que experimentar. Em alguns sentidos, essa palavra pode até ser usada, né? O conhecimento é também experimentar, mas não necessariamente. Nós podemos ter conhecimento das coisas, e a Bíblia é cheia de versos, tá, sobre isso. Jesus contou parábolas sobre isso. Jesus disse em vários momentos, né, que os ímpios, o mundo, muitas vezes ele é mais sagaz, mais astuto do que nós, tá? Provérbios está cheio também de reflexões nesse sentido. Nós precisamos ter conhecimento das coisas. Nós precisamos pensar, refletir sobre as coisas. A palavra de Deus, em momento nenhum, ela nega isso, né? Deus não nos chamou para sermos pessoas que não pensam, que não refletem. É justamente o contrário. Eu sei que nós dizemos muitas vezes, né, de que a fé, ela é, de certa forma, irracional. Ela é irracional justamente para o mundo. Mas dentro da razão de Deus, ela é totalmente racional, ela faz sentido. Na lógica divina, ela faz sentido. E a gente, às vezes, para de pensar, muitas vezes, por causa dessa ideia de que não. Ser crente, ser cristão não é pensar, ser crente, ser cristão não é refletir. É sim também. Paulo chamou a gente para renovar a nossa mente. É o que Paulo está falando no verso. Tá? Paulo é outro autor que fala muito sobre isso. A importância, né, da mente, do pensamento. E Paulo todos nós conhecemos Paulo, né? Ou pelo menos temos uma ideia. Paulo era um cara que fazia isso na prática, né? Desde pequeno, estudou, buscou entender as coisas. Não quer dizer que essa era a maior arma dele, ele fala isso em muitas cartas, né? Ele nunca dava essa carteirada. Mas ele sabia a importância disso. E aí, entrando já nisso também, que eu acabei de falar de Paulo, algo que é importante já dizer, porque às vezes as pessoas me perguntam isso. Tá, então você está defendendo que a gente tem que ler, a gente tem que saber de literatura, e é isso que vai me fazer ser um salvo, ser um crente de verdade? Não, não é isso. Tá? Isso é uma ferramenta.
É claro que quem redime é Jesus, só. Tudo é por Ele. A gente vinha no carro agora ouvindo uma música que foi inspirada em Colossenses 1, né? Ele é, tá, a razão de tudo. Ele é a plenitude da glória de Deus e é tudo por Ele. E é justamente por ser por Ele que eu estou aqui falando disso hoje, porque a gente vai chegar nesse ponto. Uma coisa que é interessante, primeiro ponto para a gente começar a responder as perguntinhas. Algo que nós paramos de pensar há alguns anos, tá? Mas quando a gente estuda, por exemplo, teologia relacionada à cultura, à cosmovisão, a gente começa a descobrir que até há um tempo atrás as pessoas buscavam muito isso daqui. A nossa Bíblia, ela é cheia de literatura. E o que é literatura, tá, pessoal? Literatura nada mais é do que usar a linguagem de maneira artística. De usar a linguagem além do sentido normal do dia a dia, tá? Eu sei que eu tenho uns amigos que são de exatas, né? Aí, às vezes, a gente brinca, a gente às vezes tem essa barreira, né? Acha que opa, esse negócio aí é só para... A gente tem duas ideias. Ou a gente diz que esse negócio de literatura é para quem é muito inteligente, intelectual, só esse pessoal que consegue entender. Vai ler um poema, entende? Ou então a gente despreza logo, isso daí é besteira, isso daí... Mas a literatura, na verdade, ela é esse uso da linguagem de maneira mais estética, tá? De maneira artística. Vamos resumir assim. E o que é interessante é que a literatura está na nossa Bíblia, tá? A Bíblia é um livro, em grande parte, literário. Inclusive, isso é uma das coisas que dificulta muito a interpretação da Bíblia hoje. Tá? Porque as pessoas não conseguem entender que alguns trechos da Bíblia são literários, são metáforas, figuras de linguagem. E eu não estou falando só de Apocalipse, né? A gente pensa sempre em Apocalipse. Eu estou falando desde Gênesis. Gênesis 1, a criação do mundo. Eu não estou dizendo que Deus não criou o mundo. Tá? Ele criou, e eu creio nisso, de maneira literal. Mas quando a gente lê o texto, principalmente quando a gente vai para o hebraico, a gente vê que aquilo ali foi composto de maneira literária. Tá? É bonito. Não é algo só para narrar e acabou. A Bíblia ela tem essa preocupação. E se a gente parar para pensar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, então foi Deus que fez literatura ali. Tá? Literalmente é isso que nós estamos defendendo. Nós temos Jó, um livro inteiro literário, nós temos os Salmos, os próprios Provérbios. Jesus, nosso mestre, ele contava parábolas. Parábolas é um gênero literário. Tá? Paulo usa a literatura em vários momentos das suas cartas. A Bíblia, ela é um livro literário. Nós temos autores, nós temos Deus falando, citações de Deus falando literariamente na Bíblia. Então a gente precisa começar a entender que Deus se interessa por esse negócio também. Ele fez isso. Tá? E se a gente for pensar um pouco mais para fora da literatura, nosso Deus é um Deus que é um artista, de maneira geral. Quando a gente lê, por exemplo, a criação do tabernáculo, isso é algo que às vezes a gente não pensa. Eu não sei se os irmãos se lembram que Deus mandou chamar 2 artífices. Ele fala para Moisés, orienta, ele manda chamar 2 artífices. Recentemente eu li um livro do Francis Schaeffer, que ele fala sobre isso. E se nós olharmos para o texto, nós vamos descobrir que não tem propósito nenhum fazer um monte de querubins, de amêndoas, de flores. Qual era a utilidade disso? A gente olha para o Templo de Salomão, é a mesma coisa, as colunas, todas trabalhadas. Qual é a utilidade disso? Nenhuma. Deus queria que fizesse porque é belo, só por isso. Porque a beleza, e eu não vou entrar tanto nisso hoje, mas a beleza ela é um reflexo da glória de Deus. Deus ama o que é belo. E Ele gosta que façamos coisas belas para Ele. Quando a gente faz coisas belas, e aqui eu estou falando de maneira bem abrangente, tá? Pensa em música, pensa em arte plástica, pensa em literatura. Quando nós expressamos beleza, nós estamos expressando uma característica do nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é belo. Na antiguidade, muitos teólogos, inclusive, tá? Desde ali da Idade Média, defendem essa ideia de que a beleza é aquilo que revela a verdade. E a gente sabe quem é a verdade.
Se a beleza revela a verdade, ela revela Jesus. Então, as coisas têm uma relação. E a Bíblia ela é cheia de trechos belos, de trechos também literários. Deus, ele se comunica conosco, na palavra dele, por meio da literatura. Então, vamos lá. Não é importante conseguir perceber esses aspectos, por exemplo, quando a gente está lendo a Bíblia, para compreender melhor a beleza, a mensagem, o que Deus quer falar com a gente? É importante. É importante, sim. Como eu disse, tem muita gente que às vezes pega um trecho que ali é uma metáfora e transfere aquilo como se fosse algo literal, e o contrário também. Às vezes, aí vira uma bagunça. Nós vivemos nesse tempo, literalmente. Eu estou cansado de abrir o Instagram e ver lá uma citação, uma mensagem, um negócio. Você vai ler e fala, não, não é possível. Isso daqui não tem nada a ver com o que está lá no texto. Quando qualquer autor, tá? E agora eu estou falando aqui de maneira bem geral mesmo. A gente já vai aprofundar isso. Qualquer autor escreve um livro, um poema, prosa, essas coisas todas, tá? A forma que ele escreve, isso aqui a gente estuda em teoria literária muito, e o que está escrito, a mensagem, ela se complementa. É isso que faz sentido. E a Bíblia é do mesmo jeito. Eu compreender um pouco mais da forma como as coisas são escritas, me ajuda a entender o sentido dessas coisas. Me ajuda a entender a palavra de Deus. Tá? Pode parecer besteira, mas não é. Então, quando a gente começa a excluir muita coisa, a gente já está excluindo, inclusive, a gente corre o risco de estar excluindo, inclusive, a palavra de Deus. A gente está rejeitando uma parte do que Deus disse. Tá? E a gente faz isso às vezes, sem perceber, né? A gente lê a Bíblia, isso é comum, eu também tenho meus trechos preferidos, e a gente começa a fazer assim uma seleção. Né? Não quero ouvir muito isso, não quero ler muito isso. Tem um trecho que ninguém gosta de ler, né? Que são as genealogias. Mas isso daí é difícil mesmo de ler. Inclusive, nós estamos estudando o livro de Gênesis na nossa igreja lá. E aí o pastor ele brinca muito com isso, né? A gente não quer saber quem foi o vô de... A gente não quer nem saber, né? Voltando já dos filhos de Jacó, quem é o avô, E quando chega lá na frente o negócio complica mais, né? Mas nós fazemos isso com outras coisas também na palavra de Deus, nós precisamos ter esse cuidado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que afastar-nos, e aqui eu vou falar da literatura, mas pense de maneira abrangente, das artes, mas nos afastarmos da literatura, tá? É algo, tá? Que está na nossa vida, que impacta a nossa vida, a nossa experiência com Deus, tá? Nós nos privamos, vocês, nos privamos de entender melhor a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, quando a gente faz isso. Porque o nosso Deus é um Deus, eu repito, nosso Deus é um grande artista. E Ele é o único artista, tá? Isso é incrível. Isso é incrível. Ele é o único artista que criou tudo do nada. Não existe nenhum outro que faça isso. Todos nós que criamos qualquer coisa, os artistas que estão aqui sabem disso, nós criamos a partir do que já foi criado. Tá? Nós aprendemos técnicas, nós pegamos um material de inspiração. Deus não. Nosso Deus está lá em Gênesis. Do nada, Ele fez tudo. Tá? Pensando agora um pouquinho mais em nós mesmos também, na nossa atuação, na nossa vida, a gente tem algo na teologia que a gente chama de mandato cultural. O que seria um mandato cultural de maneira muito simplificada? Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus deu a ordem para eles cuidarem do jardim. Vocês lembram disso? O homem pecou, a mulher pecou, mas isso significa que Deus não quer que a gente continue a cuidar. Cuidar é o quê? Cuidar deste mundo. É produzir coisas sobre esse mundo também. Isso é o que a gente chama de cultura. Tá? A palavra cultura vem de cultivo. O que é a cultura? É aquilo que a gente cultiva. Tá? E aí a grande questão para nós é: o que nós estamos cultivando neste mundo? O que nós estamos plantando, regando neste mundo, como cristãos? Será que a gente só está consumindo? Ou será que a gente está cultivando também? Nós estamos produzindo cultura.
Como eu disse, né, há muitos anos atrás, isso ainda existe, mas em menor escala, muito menor, nós fomos os grandes produtores de cultura no nosso mundo. Tá? Nós produzimos as universidades que existem até hoje. Estava falando ontem lá com o Alisson, né? Como foram os cristãos, protestantes inclusive, a maioria, tá? Que fundou Harvard, Yale, Cambridge. Aí a gente vai pensando nas universidades, tá? Hoje eu tenho o privilégio de estar numa universidade cristã, ali em São Paulo, mas nós sabemos que essa não é a maior realidade do mundo hoje. As próprias universidades que eu acabei de citar já não estão mais nas nossas mãos. Tá? Nós vamos para os Estados Unidos, já está desandado, o negócio desandou. Mas nós produzimos música de qualidade, nós produzimos literatura de qualidade. E no final aqui eu vou mostrar alguns exemplos dos irmãos. Talvez aqueles que gostam de ler nem soubessem que autores são cristãos. Tá? Grandes autores. Nós estudamos na escola, na universidade. Nós produzimos arte, pinturas, filósofos, políticos, inclusive, grandes, pessoas influentes, importantes. E o que nós estamos fazendo hoje, né? Eu vivo no mesmo mundo que os irmãos, então nós sabemos que a vida dali para fora é outra coisa. Né? Eu falava ontem para o Alisson. Eu me lembro que quando eu entrei na minha graduação, eu era super combativo no começo, fui entendendo que era melhor eu ser um pouco mais moderado e dar testemunho. Né? Porque a gente não sabe muitas vezes nem como lidar nesses ambientes. Na universidade nós somos oprimidos. Literalmente, a gente é pressionado de todos os lados. Mas o que faz a diferença, né, é como a gente vai se portar nesse meio e vai conseguir resplandecer a glória de Deus, a presença de Jesus. Um autor famoso, eu coloquei esse trechinho que eu vou dar uma lida, que é o Sproul, é um teólogo famoso, tá? Ele tem um livrinho chamado, um artigo, chamado Cristão e Literatura, Fé e Ficção. E ele diz assim, ó, se examinarmos a história da arte, da música, da literatura, notaremos que as histórias dessas disciplinas particulares costumam seguir movimentos paralelos na filosofia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que tudo que está sendo feito no mundo tem uma filosofia por trás, tudo. Tá? Pode ser algo muito lindo, que tem uma cara de muito, mas a gente tem que desconfiar, porque tudo tem. O que é uma filosofia? Eles têm ideias por trás. Hoje a gente usa muito o termo ideologia, né? É um termo que um monte de gente usa e nem pensa muito o que significa isso. Mas tudo tem uma cosmovisão por trás, tá? Tudo. Ele dá o exemplo aqui das artes, música e literatura. O período racional na filosofia, ó, por exemplo, a gente estuda isso lá na escola. Produziu o neoclassicismo na música, na literatura e na arte. Então lá, quando começa o racionalismo na Europa, as artes mudam, o pensamento muda. Tá? A gente vê isso num quadro, a gente olha os quadros da época e a gente vê. Cadê a figura de Deus aqui? Sumiu. Até século tal tinha. A gente estuda isso na escola, né? O antropocentrismo e tudo mais. Só que isso não ficou no livro de história, isso está acontecendo hoje também. Tá? Isso também está acontecendo nos nossos dias. O pensamento do século XIX produziu o romantismo, que é quando o homem quer se libertar de todas as amarras, e aí a gente tem um movimento na arte e na filosofia que a gente chama de romantismo, que é a libertação do homem por si só. É aquele, quando a gente estuda na literatura, é o momento dos exageros. Tenho que falar o que eu penso e não importa. É aqui que nasce, por exemplo, a ideia de artista como alguém excêntrico, que tem até hoje. Essa ideia persistiu. O artista é a pessoa que é o boêmio, que fuma, não tem tudo isso até hoje, que vive em festas. É só a gente olhar para os nossos artistas hoje, no nosso país. Quem são as grandes figuras? Os irmãos conhecem os nomes, a gente sabe, a gente vê na televisão, nas redes sociais, é a mesma coisa. Tá? Filosofia e arte costumam andar juntas. Acontece que, por muitos anos, e hoje a gente tem o privilégio de ter um pastor, inclusive, que é filósofo na nossa igreja, ali em São Paulo, por muitos anos a filosofia ela andou de mãos dadas com a Bíblia. E ao longo dos séculos isso foi se perdendo. Então as ideias foram, né, se espalhando.
por várias outras correntes de pensamento. E aí nós, que somos os cristãos, que temos agora eu vou usar a palavra filosofia aqui de maneira um pouquinho mais clara para a gente, nós temos uma filosofia de vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus. É o que guia a nossa vida, a nossa direção, que nos dá a direção. Onde estão as coisas, onde estão os produtos dessa nossa filosofia? É importante a gente conhecer o que está sendo feito, como eu disse, tá? Porque isso que está sendo feito é produto de como se pensa e de como se vive. E entender que literatura e cosmovisão estão de mãos dadas, ajudam. E as artes de maneira geral. E a nossa política de maneira geral. E tudo mais. Tudo que nós produzimos, tá? Jesus dizia isso, né? Você vai conhecer uma árvore pelo fruto. E a grande questão para nós cristãos é: quais são os nossos frutos? Quais são os frutos que nós temos dado, que nós temos produzido para o nosso Deus, para a glória do nosso Deus? Isolar do mundo, tá? Não é o ideal, a gente sabe disso historicamente também. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente estuda, né, os movimentos monásticos, a gente vê que não deu muito certo esse negócio. Olha o mundo que a gente vive hoje. Não adianta a gente se esconder. Por isso aqui o monasticismo, né, essa ideia de que eu vou me separar ao extremo, não vou me envolver com nada, não vou trabalhar, porque o trabalho não é de Deus. Não, não é isso. Nós não fomos chamados para isso. Não é esse o padrão da igreja primitiva que a gente lê. Né? Eram pessoas comuns. As igrejas do Novo Testamento, o livro de Atos, a gente lê as cartas de Paulo, a gente começa a entender que os irmãos trabalhavam, viviam, tinha alguns que eram autoridades políticas, eles estavam na sociedade. E o legal da igreja primitiva é que, lá no finalzinho, né, do trecho que descreve a igreja primitiva, diz que eles viviam o evangelho de tal forma que Deus ia acrescentando os salvos. Né? É quase como se fosse uma coisa orgânica, natural. Eram tão cristãos, estavam ali, as pessoas sabiam quem eles eram. E ontem o Alisson falava, inclusive, sobre isso comigo, né? Falava, é incrível como quando a gente resolve ser, de fato, testemunha de Jesus, as pessoas começam a vir. A gente não precisa nem falar tanto mais. E aí eu contava para ele um testemunho para os irmãos, a Natália conhece. A minha orientadora de graduação ainda, TCC, ela era uma ateia. Ela era abertamente ateia. E ela não gostava muito de mim, porque nessa época eu já estava em missões, e eu conhecia. E aí na prática ali dos estudos, ela começou a se aproximar de mim, a gente começou a criar uma amizade. Acabou que no último ano ela pediu para me orientar. Ela me pediu para orientar. Falou, eu queria orientar você. Falei, beleza, então vamos. Ela depois me contratou, porque a universidade estava contratando alguns profissionais. Ela me contratou e falou, eu quero você no meu time. E aí a gente começou a conviver tanto, e aí nós conversávamos, trocávamos ideias, falávamos de livro, ela gostava muito também de literatura. E nessas conversas, acabou que já no finalzinho do meu curso, nós estávamos já no nível de sentar para tomar um café, e ela sempre chegava com, Myron, hoje eu tenho um pedido de oração para você. Ora por mim por isso, por isso, por isso. E aí eu conversava com o Alisson ontem, como é incrível, né? Quando nós realmente assumimos nosso papel, onde nós estivermos. É aí que Deus vai fazer as coisas. Não é só gritar, às vezes isso é preciso. Mas não é só gritar, não é só confrontar. Nós precisamos realmente viver as nossas vidas, aquilo que a gente acredita, onde a gente está. Então, a literatura, voltando aqui para a literatura, ela é importante para a nossa atuação no mundo, principalmente. E aí tem uma coisa que é importante, tá, irmãos? E a gente fala muito pouco isso no nosso meio, que é um mundo letrado. Nós vivemos num mundo hoje que é letrado. O que isso quer dizer? Nós precisamos, e os irmãos sabem disso, qualquer um sabe disso, tá? Não precisa nem ser crente para saber isso, isso é muito básico. Nós precisamos saber ler e escrever. Todo mundo manda a criança para a escola na idade certa e acabou, porque o mundo é um mundo letrado. O que isso quer dizer? É um mundo das letras. Tá? Mesmo com tecnologia, não mudou não. Tudo que está aqui depende de escrita e leitura ainda. E vai continuar dependendo. Esses dias eu estava assistindo a entrevista
de uma grande autoridade da tecnologia no Brasil, e aí eu estava escrevendo um artigo sobre inteligência artificial, fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto, e ele estava falando sobre inteligência artificial nas escolas, no nosso meio de educação. O pessoal está com muito medo disso tudo, e ele falava algo que está acontecendo em muitas empresas, Big Techs. Tá? Muitas Big Techs estão contratando pessoas mais velhas agora, porque eles precisam de pessoas que saibam ler e escrever muito bem. E aí ele falava sobre isso. A tendência, uma das tendências com as inteligências artificiais, e aí ele deu um exemplo de uma empresa de arquitetura, que eles criaram um app já, e aí você precisa dar o comando, ele vai fazer o desenho todinho para você. Mas você precisa saber escrever exatamente o que você quer. Aí ele deu um exemplo bobo. Se a pessoa não souber a diferença de um teto para uma abóbada, já era. O projeto sai todo errado. Então, assim, nós vivemos nesse mundo. E a literatura, como eu disse para os irmãos lá atrás, ela é a arte da escrita. Tá? Eu não vou fazer proselitismo aqui literário, mas isso é cientificamente comprovado, tá? Que geralmente pessoas que têm leitura prática, não precisa nem ser um grande, tem mais domínio da linguagem mesmo, tá? Porque tem algumas questões científicas, técnicas aí dentro. Como eu disse lá no começo, é diferente o uso normal da nossa linguagem, é diferente eu ir na padaria, pedir um pão, e nem que seja na escola, a gente já teve que lidar. Pega aqueles textos literários, você fala assim, não, esse negócio aqui não está dizendo nada, e tá. Aí o professor chega lá, né? Eu passo por isso às vezes, aí a gente explica o negócio, aí os alunos falam assim, nossa Deus, professor, eu não tinha visto isso. Como é que você consegue ver isso? É lógico, é prática, muito tempo de prática. Porque a gente começa a dominar outras coisas, como se fossem camadas da linguagem. Tá? Isso a gente estuda, na universidade, inclusive. E nós, como cristãos, nós estamos nesse mundo das letras. É importante que alguns de nós também estejam nesse meio, e nos outros. Tá? Na música, eu já falei das artes plásticas, na filosofia, na sua área, não importa, nós precisamos entrar nesses espaços. E por fim, pensando um pouquinho então nessa entrada, e como eu falei, o que a gente tem produzido, tá? E eu já citei isso daqui, a teologia, vários teólogos, tá? Vão defender essa ideia quando a gente pensa em cosmovisão, em produção de cultura. A literatura, ela não é um texto à toa, como eu disse. A literatura, ela pode abrir o olho, a sensibilidade. Tá? Tem um teórico canadense, que inclusive é o teórico que eu estou usando na minha pesquisa de doutorado, que era um pastor cristão no Canadá, é considerado o maior crítico literário do século XX, por muitos. Ele diz exatamente isso, a literatura é uma forma de linguagem que sensibiliza o ser humano. A gente aprende a ficar... E não é sensível de viver chorando, tá? Porque a gente tem essas ideias, né? Não é isso, não é de ser dramático, mas de ter sensibilidade, de percepção das coisas. A literatura ela vai trabalhar com vários ideais de beleza, de verdade, de bem. Né? A gente discute muito essas coisas. São questões filosóficas, percebam, tá? A filosofia ela está também por trás de muita coisa. E nós, como cristãos, nós podemos produzir, mas podemos também contemplar, admirar a beleza. Como é bom, eu lembro quando nós trabalhamos 7 anos com indígenas no Pará, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era sentar na beira do rio, que eram realmente regiões bem distantes, e ficar olhando para a natureza. E cada dia era uma paisagem diferente. Ficar pensando, como é que Deus é grande. Deus fez esse negócio todinho aqui. A gente já destruiu tanto, e até hoje tem beleza nesse negócio todo. Né? Ficar contemplando, olhando. É só a gente olhar para os céus. Né? O salmista diz, né, que os céus eles vão declarar a glória de Deus. Nosso Deus, ele fez coisas belíssimas. Nós somos belos. Eu tenho uns amigos que são médicos. E aí, às vezes, são cristãos. E aí, a gente, às vezes, tem toda a parte técnica e tal. Mas como é incrível pensar que Deus fez esse negócio que funciona assim, igual uma máquina ajustadinha. É incrível a gente pensar isso. Que não nasceu do acaso. Não foi um choque, uma explosão que geraram isso. Foi alguém pensando.
Foi alguém, né, com um projeto artístico que nos desenhou. E a Bíblia diz que Deus nos fez manualmente, né? Deus fez Adão com a mão. Isso é muito incrível, irmãos. Quando a gente começa a olhar para o texto bíblico, Deus fez tudo pela palavra, o que já é maravilhoso. Mas o homem, ele foi lá e botou a mão. É incrível a gente pensar nessas coisas. A literatura, ela não é só também ferramenta de conhecimento. É também, tá? A gente pode aprender muito. Como eu falei, a gente aprende filosofia, aprende de história. A gente entende a história das ideias ao longo dos séculos, quando a gente começa a ler literatura. A gente vem lá de Homero. Homero é considerado o primeiro escritor do Ocidente, né? Literatura grega ainda. De lê Odisseia, Ilíada. A gente vai entendendo como o homem foi mudando seu pensamento. Mas ela também é parte da nossa cultura, daquilo que nós produzimos e consumimos. Direto ou indiretamente, aí está a grande questão. Tá? E se ela é parte da nossa cultura, como a gente viu lá no começo, ela é parte também da nossa responsabilidade. E como cristãos, nós temos responsabilidade de dar frutos nessa terra, de produzir coisas, obras que glorifiquem a Deus nessa terra também. Então, tá aí, né, para aqueles que têm aí uma veinha artística, é possível ver e mostrar a glória de Deus em obras literárias, tá? Pode não parecer muitas vezes, mas é possível. Eu tive o privilégio, durante a minha caminhada, conhecer, inclusive ter aulas, né, lá no Pará mesmo. Nós tínhamos um professor que era da nossa igreja, né, foi para a nossa igreja depois de um tempo, que era poeta, lá do Pará, do norte da Amazônia, um poeta amazônico. Como eu já disse, nós vivemos hoje numa igreja também que tem nós temos outros irmãos que são artistas. Eu tive esse privilégio, mas às vezes a gente fica tão isolado desse pessoal e a gente esquece que tem sim gente produzindo coisa boa para Deus hoje. E que nós também somos chamados para isso. A gente criou na nossa cabeça uma ideia de que servir a Deus, isso não está errado, mas não é só isso. Servir a Deus é ter um ministério pastoral, que a gente acabou de ver aqui, ou ser um missionário, que um dia eu já fui. Eu tinha essa cabeça. Para eu sair do campo, está aqui minha esposa, testemunha. Foi um processo, Deus trabalhando comigo. Para eu entender, Deus estava me tirando de um lugar para me usar em outro. Porque na minha cabeça eu só estava servindo a Deus se eu estivesse lá. Mas nós criamos e assumimos essa coisa de que, opa, só serve a Deus quem está no ministério oficial e tudo mais. Não, nós somos cristãos. Nós fomos chamados individualmente para servir a Deus com aquilo que Ele nos deu. Lembra da parábola dos 10 talentos? Deus nos deu talentos. Embora lá talentos possa ser também interpretado como outra coisa, mas Deus nos deu talentos, recursos, habilidades, facilidades, né? A gente tem aptidão. A gente faz um monte de teste hoje, né, para trabalho, para faculdade, de aptidão, teste de psicologia. A gente poucas vezes para pensar, poxa, eu podia usar isso aqui tudinho para Deus. Eu podia ser o melhor médico, eu não estou dizendo melhor em comparação com os outros, mas o melhor que eu posso ser para a glória de Deus. Eu posso ser o melhor engenheiro, posso ser o melhor arquiteto, fazer construções e tudo mais para a glória de Deus. Eu posso ser um filósofo, um político para a glória de Deus. É difícil, é difícil. Por isso que a gente tem que, desde o começo, já ter em mente que a gente está indo para a glória de Deus. Eu posso ser um escritor, posso ser um músico para a glória de Deus, embora a música do mundo hoje esteja um caos, mas é possível. Nós podemos ser qualquer coisa com o que Deus nos deu, e Ele nos deu, para a glória dEle. Para uns, né, lembrando da parábola, Ele deu mais, para outros menos, não tem problema. O importante é usar o que eu tenho para a glória de Deus. E, como eu disse, depois de sair do campo missionário, eu comecei a entender isso. Opa, eu tenho aptidão para isso, eu tenho facilidade nisso. Eu posso começar a entregar isso para Deus, a devolver a Ele, né? Porque foi Ele que nos deu. Devolver toda, por exemplo, né? Eu sempre fui super imaginativo, gostei de histórias e tal. Eu posso usar isso para a glória de Deus.
Eu posso usar minha capacidade de ensino para a glória de Deus. Posso ser um professor. Então, o importante é nós entendermos que é possível ver e mostrar a glória de Deus em tudo aquilo que a gente produz. Nós devemos criar literatura e tudo aquilo que você tiver para criar para a glória de Deus, isso está na Bíblia. Portanto, quer comais, quer bebais, então não é só comida e bebida. Paulo vai agora abrir assim um parênteses que é, na verdade, um infinito de possibilidades. Ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que nós fizermos com as nossas mãos, com a nossa mente, com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, é para a glória, ou deve ser para a glória de Deus. Perceba que o tempo verbal ali, tá? Não é assim, pode fazer, é para fazer. Fazei. Tá? Se nós andamos com Jesus, Ele é, Paulo vai dizer isso em outro lugar, né? É nele que nós existimos e nos movemos. Ele é a origem, a causa e o fim de tudo que a gente faz, tudo que a gente pratica, tudo que a gente produz. C.S. Lewis, que é um autor mais famoso, conhecido por vários de nós, ele tem um livrinho que nem é um livro cristão. Tá? O C.S. Lewis era um crítico literário da Universidade de Oxford, na verdade. Às vezes a gente só conhece C.S. Lewis no lado cristão. E ele é estudado nas universidades, inclusive aqui do Brasil, tá? Até hoje. Ele tem um trecho que ele diz assim, ó, ele estava falando sobre criação de histórias. E aí, ele está batendo aqui num outro problema que nós temos. Ele diz, desde que as imagens lhe contem qual é a moral delas. Ele está falando aqui para pessoas, autores cristãos, que muitas vezes acham que você só faz as coisas para a glória de Deus se você fizer algo expressamente evangelístico. Tá? Então, autores que estavam escrevendo livros que deixavam já de ser literatura e se tornava quase um folheto de evangelismo. Ele está dizendo aqui, ó, deixe que as imagens lhe contem qual é a moral delas, pois sua moral intrínseca nasce naturalmente das raízes espirituais que você conseguiu lançar no decurso de sua vida. Por outro lado, se elas não lhe mostrarem moral nenhuma, não queira inventá-la. A moral inventada, moral aqui no sentido de lição, tá? Provavelmente será um lugar comum ou mesmo uma falsidade colhida a esmo da superfície da sua consciência. Basicamente, o que C.S. Lewis está dizendo é que nós vamos escrever aquilo que está dentro de nós. Ele está falando para escritores. Nós vamos produzir aquilo que está dentro de nós. Então, eu posso, por exemplo, escrever um livro de crônica, um romance. E isso vai expressar o que eu creio. Tá? Isso vai expressar a minha fé. Porque o que eu produzo, voltando em Jesus, é fruto da árvore que eu sou. O C.S. Lewis está basicamente falando isso aqui de maneira teórica. A gente não está fazendo as coisas para Deus só quando nós estamos dentro da igreja, é o que eu tinha dito já. Tá? Eu não preciso o tempo todo estar usando os meus dons, a não ser que esse seja o meu chamado, óbvio, né? Por causas panfletárias do Evangelho. Eu posso alcançar os outros por meio do que a gente viu, beleza. Tá? Da verdade comunicada, por meio de palavras, de canções. Eu falo muito de música porque eu gosto muito de música também. E eu tenho um amigo que é músico, eu converso muito com ele sobre isso. A gente pensa assim, onde estão os nossos grandes artistas músicos hoje? Mas grandes, assim, de fazer música boa, de qualidade. Aqui tem músicos, fica o convite, fica o desafio. Nós precisamos produzir coisas para Deus. A literatura é, e foi, tá? Porque ela ainda é, mas também foi, terreno de atuação de cristãos lá desde o começo, tá? Dos escritos. A gente está falando, eu falei da Bíblia no começo. A Bíblia existe há milênios. O povo de Israel era um povo literário, tá? O povo de Israel era um povo artístico. Produzia arte para Deus. Muitos dos grandes autores que nós conhecemos, tá? Que estão aí no mundo hoje, eles eram cristãos. E alguns são ainda. Então, aqui em algumas listas, por exemplo, ó,
Aqui eu coloco cristãos, tá? Tem os cristãos que são mais, né, próximos da nossa realidade teológica, outros que são um pouco mais distantes, mas eles vão compartilhar verdades nos seus textos. Ali do lado está a Divina Comédia, do Dante Alighieri, lá da Idade Média, que é um texto que é famoso até hoje. Tá? Inclusive é muito curioso, são 3 livros, né? Estão os 3 aqui. Paraíso, ele faz um chamado Purgatório e outro chamado Inferno. E o imaginário popular do inferno, até hoje, é o que está nesse livro aqui, que é uma ficção. Ele criou isso, inventou. Tá? E as pessoas acham até hoje que tem demoninho espetando os outros no inferno, essa coisa toda. Isso vem daqui, tá? A gente está falando de um texto do século XIV. Está lá. E o mundo pensa assim até hoje. Perceba o poder do negócio. A gente está falando de séculos. Cristão. Esse é outro livro que é um dos livros mais famosos, tá, da tradição literária de língua inglesa. É um dos autores mais importantes de língua inglesa, chamado John Milton. A gente conhece pouco ele aqui no Brasil. Ele era um protestante e ele escreveu esse livro Paraíso Perdido, em que ele narra a queda de Adão e Eva de maneira artística. Né? Então ele dá uma visão mais artística para a coisa. Tá? Tem as figuras do diabo, de Deus, Jesus. O livro termina com Jesus, a revelação de Jesus e tudo mais. São livros que são estudados nas nossas universidades, por exemplo. Outros famosos, Peregrina, muito famoso, John Bunyan, autor batista. Jonathan Swift, que escreveu As Viagens de Gulliver. O Robinson Crusoe, Daniel Defoe, que escreveu Robinson Crusoe. São histórias famosas. Tem filmes sobre esses livros, criados por autores cristãos. Tá? A Jane Austen, que é a outra, né? Orgulho e Preconceito. Tem aí vários filmes saindo dela, né? Saíram recentemente. Uma autora também cristã. Tá? Tem outros autores, eu não vou citar todos ali, mas nós temos muito. Na verdade, eu tive que excluir vários slides, é porque eu apresentei algo parecido num evento recentemente, e aí era um pessoal mais mesmo de literatura, tinha um monte de livros que eu levei para eles. Tinha uma lista de 100 livros. Aqui não vai ter 100, fiquem tranquilos, tá? Um autor muito famoso também de língua inglesa, o Charles Dickens, tá? Que escreveu David Copperfield, que é o maior livro dele, né? Mas outros livros também muito importantes. Autor cristão, o Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Mas como assim um cristão escreve um livro que é esquisito, né? Que é um negócio meio de... Eu não sei quem já leu, tá? Alice nos Países das Maravilhas. Não é exatamente uma história toda infantil, né? Sim, cristãos escrevem também sobre outros assuntos. Isso é comum. E agora a gente vai começar a ver outros série de coisas, temas pesados, porque a verdade, ela lida com tudo, a verdade de Deus. Ela lida com morte, ela lida com outras coisas também. Então aqui 2 autores que trabalham com temas super pesados. São os 2 grandes nomes da literatura russa, Dostoiévski e Tolstói. Cristãos. Tá? Inclusive esse aqui é os 2 livros eu gosto muito, mas eu gosto muito do Tolstói, nesse livro especificamente. Eu não sei se alguém aqui já leu Tolstói, né? É uma bíblia também, esses caras gostavam de escrever mesmo, né? Mas o livro se chama Ana Karenina, ou Ana Karenina, dependendo da tradução, e o livro não é sobre ela só, né? São 2 protagonistas, o outro se chama Liev, que é o nome do Tolstói. É uma projeção dele. E é a história de um homem que se redime, tá? Pela fé. Está lá dentro do livro. E ele vai contando essa história todinha. Enquanto, eu vou dar spoiler aqui, tá? Enquanto a Ana Karenina, ela vai viver exatamente o contrário. Né? Ela se destrói, ele mostra a destruição de uma pessoa por si mesma, por se amar demais. Tá? São livros que hoje em dia é até difícil, né? O pessoal não quer nem saber muito. Discurso muito desatualizado. E os irmãos Karamazov é a mesma coisa, são 3 irmãos, estou dando só um panorama, tá, irmãos? São 3 irmãos, um deles é cristão, tá? Os outros 2 não são, e aí um é ateu e o outro é um beberrão, um cara que acredita em Deus, mas... E eles têm um pai que é a mistura dos 3, que acredita em Deus, mas também é um beberrão, e às vezes questiona as coisas, acontece um assassinato na história, os 3 irmãos são suspeitos, e aí a gente vai acompanhar o que acontece com eles,
né? E no meio disso tudo, porque é um livro muito pesado, assim, psicologicamente, o Dostoiévski ele é reconhecido como o psicólogo dos autores, tá, da literatura. Ele descreve mesmo a mentalidade, o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Esse irmão deles, que é o Alyosha, que é o cristão, é como se ele fosse, no livro inteiro, é como se ele fosse uma luz no meio de só trevas, assim. Ele é uma pessoa diferente, a gente vê que ele é uma pessoa que não se corrompe por tudo que está acontecendo ao redor dele, tá? Porque ele tem muito forte as convicções dele. Aqui um autor famoso, como eu já disse, né, o C.S. Lewis. Aqui eu vim meio que historicamente, né, aproximando a gente. Aqui a gente já está no século XX, tá? O C.S. Lewis. Também temos o Fantástico, que foi um dos caras que inclusive influenciou o C.S. Lewis, tá? O Chesterton, que é um autor que muitos conhecem hoje, né? Ele está meio na moda agora. E o Tolkien também, que é outro grande autor, que inclusive está aqui, né? O Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, de vários outros livros, cristão, inclusive, eu não sei, né, quem aqui sabe da história, mas é ele que ganhou C.S. Lewis para Jesus, tá? Porque o C.S. Lewis era ateu. E eles conversavam muito, eles eram amigos, trocavam cartas, mandavam o livro para o outro ler antes de publicar. Nesses debates deles, o C.S. Lewis se converteu, tá? Nessa interação. Um outro autor que é muito famoso, a gente aqui no Brasil não conhece tanto, é o T.S. Eliot, que também era cristão, um poeta também, a mesma história do C.S. Lewis. Ateu, viveu ali as guerras, né, Primeira, Segunda Guerra, se desiludiu com o mundo, se converteu, e é muito interessante porque a obra dele, os poemas dele antes de crente é uma coisa, depois é outra. Ele muda, até a forma da escrita dele muda, tá? Aqui alguns outros, tá? O Auden, que é um poeta famoso também, o Volg, o Graham Greene, Flannery O'Connor, que é uma autora americana, também cristã. Um autor que fala muito sobre o que aconteceu na União Soviética, tá? Um autor lá do leste europeu, que está sendo muito estudado ultimamente também aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nas universidades. Então percebam, eu estou dando só alguns exemplos, irmãos. Nós temos muita gente boa. A Marilynne Robinson também, que escreveu Gilead, que foi um livro aí que inclusive ganhou prêmios, tá? Está viva ainda. Alguns outros aqui, vocês estão percebendo que a gente já está chegando bem pertinho, né? Morreram recentemente. Esse é um poeta brasileiro, cristão assumido, tá? Que a gente não ouve muito, né? Até porque não é de interesse. Mas esse cara, ele já foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, para a gente ter noção. A gente nunca teve um brasileiro, tá? Ele é um nome aí cogitado para ganhar o Nobel, talvez nos anos próximos. Porque eu não sei se os irmãos sabem como funciona o Nobel, né? Você vai indicando, indica e continua indicando. Você tem que ganhar meio que... É quase igual ao Oscar, você tem que conquistar o pessoal que vota. Então eles vão tentando fazer uma publicidade. A gente, se eu não me engano, só tem 2 autores brasileiros, tá? Que ele e o Guimarães Rosa, que é um autor já falecido. E cristão, está vivo, tá? Já é um senhorzinho, nasceu em 34, mora no sul do Brasil. Ele tem um filho que é famoso, inclusive, na internet, que é o Carpinejar, que é filho dele. Tá? Por isso, Carpinejar. Carpia da mãe e o Nejar do pai. Ele juntou os 2 nomes. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho também com vocês sobre o meu próprio livro, né? O Alisson falou, não, fala lá do seu livro. Então, eu lancei esse livro recentemente, este ano, né? Tá ali um pouquinho de mim, que já foi falado. E esse livro, ele nasceu justamente estudando, lidando com essa realidade, desse incômodo de ter histórias para contar, né? E ficar guardando essas coisas. Então, está até aqui um exemplarzinho. Esse livro se chama Notas de um Enredo em Construção, porque, na verdade, ele é um livro de crônicas autobiográficas, então fui escrevendo... Nem tudo é real que está aqui dentro, mas ele partiu de experiências reais que eu já tive. Cada capítulo é uma historinha curta. E ele se chama Notas de um Enredo em Construção justamente porque é como se fosse cada capítulo uma anotação de um enredo, de uma história que ainda está em construção. E o grande escritor disso, claro, é Deus, né? Ele é o grande autor da minha história.
Há alguns anos eu já vinha sendo intimado, sabe, por alguns colegas. Não, tem que publicar a história. Eu sempre escrevi desde pequeno. Esses dias eu tinha vindo em Volta Redonda há uns meses atrás, eu levei várias coisas que estavam na casa dos meus pais, achei lá meus poeminhas de 12 e 13 anos, nos meus cadernos de escola ainda que eu escrevia, né? Natália não gostou muito não, porque era a idade que eu estava apaixonado pelas colegas, alguns, mas outros inclusive para Deus, assim, poemas. Eu tenho esse costume até hoje, eu tenho um caderno, ela sabe disso, de poemas. De vez ou outra eu vou lá, começo a escrever um poema, eu vou guardando, quem sabe um dia eu publico isso também. Mas eu sempre gostei de histórias, ouvi histórias. Depois na universidade eu entendi uma coisa que eu não sabia isso é comprovado cientificamente. Nós somos seres narrativos. É por isso que Jesus contava parábolas, né? Nós construímos histórias para explicar as coisas. Seres humanos, nós somos assim. Deus nos fez assim. E aí fui intimado, comecei a soltar uns textos por aqui e por ali, dar para os colegas lerem, até que eu tomei coragem e resolvi publicar esse livrinho pequeno. Já estou trabalhando mais 3 livros, um de contos, e tem 2 romances lá que estão ainda no esqueleto, mas já estou nos primeiros esboços. Então, trago também aqui para os irmãos. E conheço, né? Porque aí a gente começa, quando a gente entra, a gente começa a conhecer. Estou conhecendo outras pessoas, outros irmãos, que também estão produzindo, autores, que estão começando também a criar para a glória de Deus. Como eu disse lá atrás, no começo ainda, né? Algo que eu tenho aprendido com Deus também. Porque tudo isso aqui que eu estou compartilhando com os irmãos também é o que eu tenho aprendido. Não é que eu já sei isso e faço isso 100%. Não, estou aprendendo também. É de que eu posso usar tudo que Deus me deu, minhas habilidades, minhas aptidões, para a glória dEle. Se é escrever, eu vou escrever para glorificar Deus. Se é cantar, eu vou cantar para a glória de Deus. Se é fazer análise química, eu vou ser um químico para a glória de Deus, não importa. Eu sou bom no marketing digital. Para a glória de Deus, eu vou ser bom no marketing digital. Eu sou bom com política, eu sou bom. Não importa. O que importa é que Deus nos deu e é para Ele que a gente deve usar, para a glória dEle. Eu queria. O pastor que vai concluir, né? Pode ir. Eu trouxe alguns livros, se os irmãos tiverem interesse, depois vai ficar ali atrás, o Tiago ia arrumar lá, se os irmãos tiverem interesse de conhecer, de ver também, tá? Eu deixei meus contatos, só terminar aqui, para a gente fechar, tá? A literatura, ela não vai nos fazer abandonar a fé. E um negócio que eu sempre falo muito para os jovens. Se um livro, mas pode ser um filme, uma série, uma música, for fazer você abandonar Jesus, você tem que repensar a sua fé. Porque a Bíblia ensina que Deus, Ele é a nossa rocha. A gente está cravado nele. Tá? E Jesus disse que aqueles que iam até Ele, Ele nunca ia lançar fora. Então, a gente tem que ter nossa convicção em Cristo. E, a partir disso, ter o nosso filtro. Nós precisamos conhecer a beleza, a feiura também, porque é conhecendo o belo que a gente sabe que é feio. Tá? E a gente vive num mundo hoje que está tudo misturado. A gente não consegue, né? Eu já estou com 35, quando eu falo, às vezes, algumas coisas com os meus alunos, eles falam, professor, você é velho, você não gosta. Eu falo para eles, calma, vocês vão chegar lá e vocês vão entender. Porque quando a gente é novo, a gente está consumindo um monte de coisa. Mas a gente começa a entender que as coisas não são tão ingênuas assim. E conhecer a beleza por meio da linguagem ou de qualquer outra forma, tá? Pode abrir os nossos olhos para contemplar, compreender a comunicação de Deus conosco e também comunicar essa grandeza, essa graça de Deus com o mundo. Eu trouxe aqui, depois eu posso voltar nesse slide, quem quiser ir referência, quem gosta de ler, estudar, tem vários livros, tá? Que falam sobre isso, vários autores. E meus contatos aqui, meu Instagram, meu e-mail. Caso alguém queira o livro, tem um Pix aqui já, mas fiquem tranquilos, tá, irmãos? Tá ali meu Instagram, quem quiser me mandar mensagem,
Quem quiser me mandar um e-mail também para conversar, a gente pode conversar. Eu estou aberto, gosto muito de conversar, inclusive. Puxei minha tiada, né, tia? Mas não tem problema, eu gosto mesmo. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Espero que tenha sido abençoador para os irmãos pensar um pouquinho nisso. E convido, independente de idade, independente de área, a pensarmos e trabalharmos nesse sentido juntos. Amém? Glória a Deus pela vida do Mairon. Jonas, pastoreado pelo Jonas Madureira, hein? Olha só. E que Deus possa abençoar a sua vida. Você estava falando aqui, eu estava lembrando que quando eu era criança, eu lia muito gibi, sempre gostei, minha mãe sempre me influenciou muito a ler gibi. Eu lia muito gibi do Homem-Aranha. E chegou um tempo que eu comecei a fazer as histórias do Homem-Aranha. Eu pegava folha, caderno, ficava desenhando e criando as histórias, né? E isso é muito legal, esse incentivo. E lembrei que também há 4 anos atrás eu lancei um e-book e compartilhei na internet, porque justamente isso. A gente vai estudando, vai aprendendo, vai conhecendo e a gente compartilha também através da escrita, né? E trabalhei 11 anos no hospital e lá eu pude ver também a beleza de Deus, né? Agora o hospital tem menos de um mês, fez a primeira cirurgia robótica. Então a gente vê a beleza de Deus em tudo isso. Então que a gente possa aprender aqui com o mestre, né? E possamos viver a nossa vida cada dia mais focado naquilo que Deus quer para a gente, não só aqui, mas lá fora também, em tudo aquilo que nós convivemos lá fora. Amém, irmãos? Vamos orar e encerrar o culto nessa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã de tanto ensinamento, Pai. Nossa mente explodiu aqui, mas nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por ter pessoas assim como o Mairon, como outras pessoas que são levantadas, Senhor Deus, para estar dentro das universidades, Pai, para poder ensinar, Senhor Deus, as pessoas, e assim também as pessoas verem refletida em sua vida a glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, motivados, incentivados, Senhor Deus, a cada dia buscar mais de Ti e conhecer mais de Ti, e também, Senhor Deus, não ficar preso e restrito somente àquilo que o Senhor quer para nós aqui na sua igreja, mas lá fora, quando nós fomos enviados lá para fora, Pai. Por isso, Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse novo modelo de EBD que nós estamos tendo, e que o Senhor possa falar cada domingo aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.